Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 13 e 14. Isaías, capítulo 13, verso 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Isaías, nos próximos capítulos, terá a dura missão de profetizar sobre a destruição da Babilônia. Babilônia é esta que for instrumento de Deus sobre Judá. A palavra Babilônia vem de Babel em hebraico, que significa confusão. Precisamos entender que nas Escrituras a Babilônia muitas vezes simboliza o sistema mundial humano em rebelião contra Deus. Jerusalém e Babilônia são cidades contrastantes. Uma é a cidade escolhida de Deus, outra a cidade perversa do homem. Contudo, a cidade de Deus permanecerá para sempre, mas a cidade rebelde do homem será destruída, como encontramos no livro do Apocalipse. Isaías declara que o próprio Senhor convocou exércitos estrangeiros para conquistar a Babilônia em toda a sua grandeza. Isaías diz no verso 5 que viriam de um país remoto, ou seja, não seriam de uma nação vizinha. A destruição da Babilônia será o dia do Senhor, ou seja, o dia da vingança do Senhor. Será um dia de medo e fuga. Verso 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. Isaías profeticamente revela que os persas, conhecidos como Medo no seu tempo, seriam instrumentos de Deus para a destruição da grande Babilônia. Isaías capítulo 13, versículo 17 e 19. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transformou. A cidade da Babilônia foi em 539 a.C., capturada por Dário, o Medo, mas não a destruiu completamente. Daniel capítulo 5, versículos 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Mas foi após a morte do seu último grande conquistador, Alexandre o Grande, que a cidade diminuiu e logo já não existiria, nunca mais ninguém habitaria. Versículo 20. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Todavia, precisamos destacar que a queda da Babilônia aqui também é profética em referência à derrota da grande Babilônia dos últimos tempos. Apocalipse capítulo 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O verso 10, que diz assim: Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. É uma referência particular ao grande e terrível fenômeno meteórico dos últimos dias. Portanto, não se aplica apenas aos caldeus, nome conhecido também dos babilônicos, mas ao mundo inteiro, tal como Jesus se refere em Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isaías, nos primeiros versos do capítulo 14, falará a respeito da compaixão de Deus por seu povo, pois apesar da infidelidade de Israel e Judá, o Senhor firmará sua aliança, aquela feita com Abraão. Apesar das inúmeras punições, Deus há de restaurar o seu povo, o povo da sua aliança, porque o Senhor, Ele não se esquece das suas alianças. Versículo 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. A queda da Babilônia foi parte do plano de Deus para o seu povo. Ajudado por nações gentias, o povo de Deus mais uma vez se estabelecerá na terra de Canaã, e os gentios serão servos do Senhor. Uma referência à Igreja de Cristo conquistando as nações através do poder do Evangelho que ajudará Israel à posição de terra prometida. Verso 2. Os povos os tornarão e os levarão aos lugares deles. A casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que o cativaram e dominarão os seus opressores. Nos versos 3 e 4, o Senhor anunciará que o dia do seu povo chegou.
Povo de Israel, chegará o dia em que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão, e assim vocês ficarão livres dos sofrimentos e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel, vejam como acabou a sua violência. Esse é um dos poemas mais marcantes do Antigo Testamento. O grande, arrogante, soberbo rei babilônico foi enterrado com pompa apenas para ter o seu cadáver real devorado por vermes. Versículo 11. Derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa. Por debaixo de ti uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. No verso 12, Isaías descreve a queda meteórica do tirano. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A cena muda abruptamente do mundo para o céu, com o intuito de enfatizar o orgulho do rei da Babilônia, bem como a sua queda repentina. Mas também não podemos deixar de notar aqui uma aplicação a Satanás, que por causa da sua soberba e de sua autoexaltação foi derribado até o inferno. A Vulgata Latina, uma versão para o latim da Bíblia Sagrada, traduziu Estrela da Manhã por Lúcifer, que veio a se tornar nome próprio e depois foi aplicado a Satanás. É importante salientar que em Apocalipse Jesus é chamado de a resplandecente Estrela da Manhã. Mas Isaías viu neste evento algo muito mais profundo do que a derrota de um império. Na queda do rei da Babilônia, ele viu a derrota de Satanás, o príncipe deste mundo, que achou em seu coração que poderia ser como Deus. Versos 13 e 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nos versos 24 ao 27, Isaías profetizará contra os assírios. O Senhor colocará seu plano em prática, ele esmagará os assírios em sua terra, em suas montanhas. Isaías viveu para ver esta profecia concretizada quando os exércitos de Senaqueribe foram destruídos durante a tentativa de subjugar Judá, lá no capítulo 37 de Isaías. A Assíria invadiu Judá durante o reinado de Ezequias, 701 antes de Cristo aproximadamente, mas Deus destruiu o exército enquanto ameaçava capturar Jerusalém. Isaías capítulo 37, versículo 36. E então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deus permitiu que a Síria disciplinasse Judá, mas ele não permitirá que o inimigo destrua o seu povo, e ninguém poderia desviá-lo do seu propósito. Verso 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Dos versos 28 ao 32, Isaías profetizará contra os filisteus, que sempre foram uma pedra de sapato do povo de Deus. Asdod, a cidade de Filistéia, e Judá se revoltarão contra a Síria, mas em 711 a.C., apenas 4 anos depois, a Síria derrotou Asdod e fez dela uma província assíria. Isso aconteceu sob o governante da Síria, Sargão II. Portanto, os filisteus se sentiam seguros, de acordo com o versículo 30, mas eles sofreram uma derrota por fome e pela espada. Na verdade, os filisteus chorarão porque a Síria estava chegando como uma nuvem de fumaça incontrolável. No entanto, esta palavra, embora escrita sobre os filisteus, era para o benefício de Judá. Versículos 31 e 32. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, toda treme, porque do norte vem fumaça e ninguém há que se afaste das fileiras. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Os líderes mundiais precisam aprender a lição que esses reis tiveram, tal como Senaqueribe, com todo o seu poder e altivez, que foi morto pelos seus próprios filhos. 2 Reis, capítulo 19, versículo 37. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat e Esar-Adom, e seu filho reinou em seu lugar. O grande Nabucodonosor aprendeu da maneira mais difícil também que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel capítulo 4, versículo 25.
Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Nabucodonosor precisou comer capim como um animal, para reconhecer que só o Senhor é Deus. Que hoje você possa reconhecer o senhorio, o poderio, a soberania deste todo-poderoso Deus. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 15 e 16 do livro do profeta Isaías.